Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos no nosso encontro de hoje com o Adriano Gonçalves, psicólogo. Já entrou aqui no nosso encontro. A Fabiana, bem-vinda, a Segredo da Rainha. Gente, é uma live especial, nós vamos começar logo. Eu já vou convidar aqui o Adriano para gente começar a falar sobre esse assunto espetacular, especial, certo? Já vão clicando no botãozinho, mandando essa live para alguém, vai convidando uma amiga, um amigo, manda mesmo, manda ali os coraçõezinhos. Boa tarde, buonasera! Buonasera, tutto bene? Non c'è male di niente. Maravilha, que especial, Adriano. Grazie mille, grazie di cuore, obrigada de coração, viu, por esse encontro. Eu que estou muito feliz, né, da gente poder estar aqui pessoalmente. A Lília, lá atrás, quando a gente começou o homeschooling, né, eu mandei uma mensagem para ela. Ela não era tão conhecida por Santa Edelgarda, mas era conhecida pelo homeschooling italiano, né? E eu tirei algumas dúvidas ali, mas não fui para frente com o italiano, porque eu tive que me dedicar ao consultório e a Letícia tomou a frente. Mas eu falei para a Chiara que ano que vem ou no próximo ano, aí eu vou dar um pouquinho de italiano para ela, vou retomar os materiais que a Lília me compartilhou. Vai ser maravilhoso. E também já temos bem mais materiais em italiano, porque nós continuamos firmes aqui Ai, no que legal. homeschooling, na educação domiciliar, que inclusive essa parte das virtudes a gente consegue manter em um modo muito especial, né, Adriano? Muito puro, Sim. porque a gente sabe que, não sei no Brasil como está a situação, mas aqui é algo impressionante, né? As teorias que entram dentro da instrução das crianças, que se os pais, inclusive, não estiverem atentos, pode acontecer esses desvios. Aqui tá E pior aí, ainda, né? A gente consegue piorar aquilo que tá ruim lá fora, né? Seja da Europa ou dos Estados Unidos. exato. E isso já vamos entrar no nosso tema, Diana. Vou pedir para você se apresentar para as minhas amigas que estão aqui, os meus amigos, e como que a gente vai falar sobre um assunto tão importante e que traz tantas dúvidas, por favor. Então, olha, meu nome é Adriano, sou casado com a Letícia há quase 10 anos, sou psicólogo, filósofo, fui da Canção Nova por quase 20 anos, né? E faz 3 anos que nós saímos e temos vários livros. E o último livro é justamente sobre essa temática, voltado para meninas, porque até então, né, Nosso Senhor só me confiou meninas, né, na paternidade. Então, sou pai aí de 4 meninas, Letícia está grávida da nossa quinta gestação nessa terra, mas já temos 4 filhos na eternidade, né? E esse assunto de virtudes, ó, a Fernanda aqui, esse assunto sobre virtudes, ele é um assunto central, né? Seja na área da psicologia, seja na área da educação, seja na área da medicina, do cuidado do corpo. Mas como assim? Porque ele é central? Virtudes nada mais, as virtudes nada mais são do que a inclinação que toda pessoa humana tem para a sua finalidade última. E qual é a finalidade última de todo ser humano? Contemplar a Deus. E contemplar a Deus, de fato, é chegar àquilo para o qual nós fomos pensados. Quando eu fui pensado com uma finalidade clara, entende? E a virtude, ela é o resultado final, ou seja, a minha natureza, né, humana, correspondendo à finalidade última para a qual foi criado. Dito de outro modo, qual a finalidade deste copo? A finalidade deste copo é receber a água, os líquidos e lhe servir. Ou seja, que eu possa conduzir a água nesse momento aqui até a minha boca. Então, é uma virtude do copo conduzir a água à minha boca, ou seja, ele receber esta água, ele está bem ordenado, né? Ele está com um hábito bom sendo bem desenvolvido. Agora, se eu pegar este copo, colocar na minha cabeça, ele estará num aspecto vicioso. Eu estou deturpando a finalidade do copo.
Entende? Ou se eu pegar este copo aqui, né, e pensar que ele tem superpoderes, né? Ou seja, ele está fora da sua finalidade última. Então, virtudes são justamente essas disposições, né, que o ser humano ele tem para cumprir a sua finalidade última. Por isso que é um assunto central, seja na psicologia, seja na educação, seja na medicina, né? Como você, né, Lília, tem ajudado tantas pessoas com a medicina aí de Santo Ildegarda, porque é justamente nestas diversas áreas cumprirmos a nossa finalidade última, para que não caiamos nos vícios, que em muitos aspectos podem se tornar e revelar doenças. Como assim? Né? Poxa vida, eu sou psicólogo. Então, por detrás de muitos transtornos, a gente vai percebendo que tem desajustes que levam a um transtorno, segundo a classificação do DSM, mas que por detrás mesmo é um desajuste na alma humana, entende? Então, pensemos assim, uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, uma pessoa que não consegue se posicionar diante das pessoas, está sendo sempre invadida. Há um erro de cálculo ali na alma dessa pessoa. Ela tem uma dificuldade, né, de ordenar a sua razão. E a razão, bem ordenada, ela gera uma virtude, que é a temperança. A razão desordenada pode gerar vários vícios. Um desses vícios é a gula. Então, uma compulsão alimentar aparece como uma gula, e aqui eu nem estou falando de pecado dentro do ponto de vista religioso, estou falando no aspecto estritamente psicológico. Um erro de cálculo na razão, a pessoa está sempre comendo mais do que deve, ou comendo aquilo que não deve, ou exagerando, ela não consegue calcular. Agora, se ela se ordena, ela vai ter a temperança, ela vai saber o que ela deve colocar para dentro de si. Santa Ildegarda é interessante, né, que várias receitas que ela vai dando, ela fala, olha, para pessoas sadias, isso aqui é ok. Uhum. Para pessoas que não estão sadias, daqui pode ser um problema. Não é, Lília? Não vou entrar tanto na área aí, porque eu não sou especialista em Santa Ildegarda, mas eu comprei 2 livros dela. Dela não. Do Dr. Wigert. Isso, né? Que é da área da psicologia, que tem assim, me dado algumas luzes também. Né? Então, assim, por detrás de um transtorno alimentar, há um vício, e este vício tem uma gênese numa faculdade da alma, que é a razão, que está desorientada. Agora, imagina, essa pessoa sendo resgatada por uma vida de virtude, de temperança, sabendo o que ela deve colocar para dentro, e aquilo também que ela deve colocar para fora. Ou seja, a alimentação ela não está só no fato da ingesta, mas como que isso também será eliminado? Como se será aproveitado também para o meu organismo? Este cálculo precisa ser bem feito, não é? Então, se eu erro os cálculos, ao invés de ter uma vida virtuosa, sadia, eu vou ter uma vida adoecida e uma vida viciosa. Vou parar de falar, senão eu falo demais. Não, isso é maravilhoso, Adriana, porque, olha, você fez essa comparação entre a temperança, que traz desses desajustes, e que é um vício, né, ligado no outro, isso. Que às vezes a gente nem pensa que a gula possa estar ligada com esse desajuste, e ele está ligado. E Santa Ildegarda fala ali também que a tristeza está ligada à raiva. Como que pode uma pessoa ser raiva e triste ao mesmo tempo? Porque um dos vícios desencadeia o outro. Então a pessoa está tão triste, está deprimida, está melancólica, ela pode ter tido ou vai ter crises de raiva devido a um desajuste. Mas, e muitos quadros depressivos, né? Só pegando, não sei se você quiser completar. Não, era isso mesmo. Entende? Duas coisas assim que seriam diferentes do nosso ponto de vista. Nossa, a pessoa, ou ela é triste, melancólica e depressa. Parece que ela, né, tá com uma energia, né, baixa só. Sim. Sabia que a depressão, em muitos casos, é esta raiva que poderia ser externada e ela volta-se contra si mesmo. E aí, quando a gente olha um depressivo, a gente fala, mas ele está triste, está cabisbaixo. Onde que está a raiva ali? Ela está totalmente voltada contra a própria pessoa. Por isso que nos quadros mais severos de depressão, a pessoa estará
privada de uma higiene, ela não conseguirá ter uma boa alimentação, ou ela vai comer demais. Isso é o quê? Raiva de si mesmo. Então, eu preciso dormir, né? Então, o ser humano precisa dormir. Aí, no caso depressivo extremo, ou eu vou dormir demais, então eu não vou produzir, ou eu vou ter insônia. Olha, eu tendo raiva de mim mesmo, eu acabando comigo mesmo. Percebe? Então, o aspecto depressivo, né, quem caminha muito nessa linha, né, que quer uma ajuda, eu acho que a gente também precisa dar os méritos, né, na linha da psicanálise. Que em muitos aspectos, a depressão é esta raiva que não vem para fora, mas ela é uma implosão para dentro. Entende? Então, essa tristeza que a gente está percebendo ali é justamente essa raiva, né, que foi mal orientada, né? E, contudo, eu não preciso sair destruindo tudo, mas eu posso me posicionar, né? A ira, nem toda ira será um pecado, nem toda ira será um vício, porque a palavra de Deus vai nos dizer, na ira, não pequeis. Então, assim, olha, nem toda ira é um vício. Então, nem toda raiva, mas não quero usar essa palavra, né? Porque a gente está falando que a raiva é uma doença, mas nem toda agressividade é uma raiva. Nem toda agressividade é uma ira. Como assim, Adriano? Então, por exemplo, educação de filhos. Tem hora que a gente vai ter que agir com uma firmeza. A gente vai ter que virar e falar, olha, minha filha, aqui não. Eu não estou com raiva, mas eu estou irado. Como assim eu estou irado e não é um pecado, Adriano? Porque aqui passa por um filtro, né, que Tomás de Aquino vai nos ajudar. Que para saber se é ira, eu preciso saber, é justo no objeto? Por exemplo, quem é o objeto dessa minha ação? Minha filha. Então é justo, porque eu tenho sobre ela uma responsabilidade, né? É moderada no exercício. Quando eu falo firme com ela, chamando a atenção dela para mim, eu estou sendo moderado. Agora, se eu pegar minha filha, pegar a cabeça dela, ralar no asfalto, né? Eu não estou sendo moderado. Então, aí eu estarei numa ira viciosa. Mas só na firmeza, né? Na firmeza da fala, na firmeza do olhar, a moderação aqui no exercício. E o Adriano, terceiro... Pode falar. perdão, você entrou nesse assunto para mim fazer uma pergunta nesse sentido, porque temos os dois extremos, ou os pais que de fato saem dessa moderação, dessa firmeza, dessa ira controlada, esse irado controlado, para ou tipo assim, deixa a criança faz o que ela bem quiser e acaba se tornando negligente na educação. Ou vai para os extremos, mas vamos falar mais dessa negligência, porque eu tenho visto, por último, de fato, tanta negligência na educação. E isso constitui uma falta de virtude dos pais, que devem ter virtudes para ensinar e continuar buscando com que os filhos tenham controle, que não façam tudo o que querem, uma que a criança não tem nem condições de decidir em tantas coisas, né, que são de fato do adulto resolver. É porque, infelizmente, né, temos aí uma grande crise, né, de compromisso. As pessoas, elas casam e elas têm uma dificuldade de se comprometer com as promessas que fizeram. Elas se tornam pais e mães, ela tem uma grande dificuldade de se comprometer com aquela alma que lhe foi confiada. Entende? Então, estamos diante de uma sociedade descompromissada. Entende? Então, por isso que as ideologias nadam de braçada, né? Por quê? Não tem quem se coloca à frente, batendo no peito. Aqui não, entende? Então, os pais, né, que são negligentes, né, eles tem um santo, se eu não me engano, Santa Maria de Ligório, ele diz assim: os pais negligentes são piores que os assassinos, porque os assassinos matam o corpo, mas pais negligentes condenam a alma, a alma dos seus filhos ao inferno. Pense. Isso é forte, né? Um santo, entende? Santo Afonso Maria de Ligório, né? Então voltemos lá na ira do terceiro ponto, né? Justa no objeto, moderada no exercício e mais, caritativa na intenção. Então, quando eu fico bravo com a minha filha, que às vezes está fazendo algo que é ruim,
Eu não posso estar pensando no meu bem. Ah, menino, cala a boca aí porque eu quero ficar de boa aqui. Isso daí eu estou pensando no meu bem. Uhum. Quando eu me intervenho, sei lá, por exemplo, filha, não é hora de fazer, sei lá, barulho porque as suas irmãs estão dormindo. Hoje eu me irei, né, com a Celina, porque a gente fez a transição de quarto da menor, né, a gente transladou a Agnes para o quarto das irmãs, né, então foi a primeira noite delas, e a Celina acordou 5h30 da manhã, e aí acordou todas as irmãs, e acordou o pai e a mãe. Eu falei assim, você fez errado, porque a tua irmã, né, tem uma necessidade de dormir mais. O que o papai combinou? Se você acordar, você vai ficar esperando na cama mais um pouquinho, e depois você delicadamente sai. Mas você já acendeu a luz, abriu a porta, entende? Então, quando eu fui caritado, eu não estava pensando no meu sono, embora tenha me afetado, mas estava pensando na falta de respeito que ela, mas as irmãs que estavam no quarto. E eu não posso deixar passar isso. Mas, Adriano, a Celina só tem 3 anos. Ok. Ela compreende tudo que eu falei? Não. Mas eu também não posso subestimar a capacidade dela de entender que aquilo foi um mal. E desde cedo, o bem precisa ser bem e ser bem colocado, e o precisa ser declarado e bem colocado. Não dá para ter esse joguinho, entende? Porque eu preciso puxar as minhas filhas, eu preciso puxar aquelas que me foram confiadas para cima, para uma elevação, para uma vida virtuosa, para uma vida moral elevada. Ela precisa saber que ao acordar e acordar toda a casa, ela teve uma atitude ruim, entende? Lógico, eu não bati, né? Não gritei, mas eu fui bem firme com ela, entende? Para que ela possa entender. E isso é educar para as virtudes, né? Mas, Adriano, isso daí não é muito religioso, eles estão sendo muito piegas? Não. Porque a minha filha, crescendo entendendo que ela tem os direitos e os deveres, ela vai saber se colocar no meio social de uma maneira humana. Ela não será, né, por exemplo, aquela pessoa invasiva, aquela pessoa que não tem o respeito para com o outro, aquela pessoa que não consegue olhar e perceber assim, olha, até aqui eu posso ir, daqui não, vou estar invadindo o território alheio, isso aqui não é legal, entende? Então a minha filha, ela precisa desde cedo ser puxada para cima. Eu não posso ter uma régua baixa para com ela. E aí as virtudes elas vão, né, cada vez mais nos ajudando, né? Seja na hora da alimentação, né? Então, por exemplo, aqui, sobremesa. É no final de semana. Sobremesa durante a semana são frutas ali que a gente come, né? E elas entendem isso. E quando elas vão assimilando que tem um tempo para cada coisa, eu vou fortalecendo também essa capacidade interna delas de suportar a necessidade de prazer e tolerar, às vezes, o desprazer. Aqui em casa, tudo que se coloca na mesa se come. Pode não gostar, mas pelo menos um pouquinho e provar, vai ter que fazer. Porque eu não posso deixá-las crescer com o paladar infantilizado. Então, 2 não gostam de abacate, né? E aqui o abacate reina todo dia pela manhã, né? Mas eu vou lá e coloco um pedacinho para mais nova, que não gosta, e 2 pedacinhos para mais velha, porque eu preciso ir aumentando também. Sim. Você está sendo cruel. Eu falei, gente, o que é um abacate? Se a minha filha não consegue ser forte diante de algo que vai fazer tão bem para ela, que é o abacate, uma gordura boa pela manhã, pelo amor de Deus, entende? E aí é bonito, porque quando a gente vai na casa de alguém, elas não têm uma seletividade alimentar, entende? Então ali eu não tenho aquele problema de ficar assim, ai meu Deus, a pessoa vai ter que fritar um ovo porque, sabe? E olha só que bacana, né? As minhas filhas podem crescer sendo normais, sendo legais, sendo pessoas que de fato assim não dão problema, né? São pessoas temperadas, entende, Lilian? E isso é maravilhoso, Adriano, porque com tantas mães que eu falo, as crianças não comem, tem seletividade alimentar ao extremo.
ao extremo. Falou, mas como assim? Você não pode tratar essa criança à base de refrigerante e batatinha Pelo amor de de Deus. pacotinho? Não dá, não dá. Tá doente, você pode tomar. Não quer tomar nem o chá de Santo Degarda. É tudo bem, não pode tomar o chá, mas como que eu posso te ajudar nesse caso? Ensinando você, mãe, pai, a enfrentar isso daí. Não vai comer? Não vai comer nada. Vai, vamos fazer um jejum geral aqui hoje. Todo mundo sem comer e beber. Você entende? Porque entra até nisso, acaba prejudicar, né? Um prejudicar. Então, como você falou, não é piegas a gente falar na palavra virtude. Hoje em dia a pessoa, nossa, porque são de igreja, ai, são católicos, ai, daí tudo assim. E não é esse, não é só isso. Vai muito além, não é, Adriano, isso daí? Com certeza, né? É tão interessante assim que virtude nem é uma palavra do ambiente religioso. Aristóteles, Sócrates, filósofos pagãos já nos deram um grande material sobre as virtudes humanas. Entende? O que que nós cristãos entendemos? Nós entendemos que toda essa capacidade humana, essas virtudes humanas, com a graça, podem ser melhor ainda desenvolvidas. Entende? Mas não é um conteúdo nosso, exclusivo. Muito pelo contrário, né? As virtudes, elas ordenam bem o bem-estar do ser humano, o bem-estar de uma sociedade, entende? Então, hoje a gente precisa resgatar isso, porque estamos diante de uma sociedade viciada. Estamos diante de pais, mães, esposos, esposas completamente imersos em vícios. E o que o vício faz? Um aprisionamento da alma. Ele me torna cativo, ele me torna dependente. O que a virtude faz? A virtude, ela me eleva, ela me deixa livre. Porque para pensar, se eu sou virtuoso na alimentação, por exemplo, através da temperança, eu vou olhar, igual hoje, né? As meninas estão. Eu fiz um sorvete, né, de leite natural para elas, e aí elas estavam tomando. Eu queria tomar, muito que eu queria tomar. Mas deu um probleminha ali no meu exame de fígado e eu falei assim: não, não vou tomar. Eu queria, mas eu olhei e falei assim: eu não vou, eu não devo. E como que eu me senti livre diante disso? Porque não é um sorvete de coco maravilhoso que me aprisiona. Agora, tem gente que não consegue se conter diante de uma barra de chocolate. Igual uma pessoa um dia fez, mas Adriana, eu não consigo me conter, quando eu vi eu já comi. Falei, olha para a barra de chocolate, que é algo inanimado, e fala assim, você nem alma tem, tá parado, imóvel, vai derreter se tiver muito calor, entende? Vai ficar duro se tiver frio, se for colocar na geladeira. Eu sou mais forte que você. Porque é isso. Que quando eu cedo ao alimento que eu não devo, porque eu estou viciado, porque eu estou dependente, gente, vamos falar a verdade. Você está escravo. E nem é de uma pessoa, nem é de algo poderoso que tem superpoderes, é de algo completamente inanimado. Que força que tem o chocolate? Percebe? Então, a vida de virtudes, né, ela vai de fato trazendo saúde, saúde do corpo, saúde da alma e saúde do espírito, porque cada vez mais, né? Por exemplo, vamos trazer para o nosso ambiente religioso. Antes de uma pessoa ser declarada santa, qual é o critério que precisa ser feito no processo de canonização e beatificação? Se comprovar virtudes heróicas. Né? Então, assim, a vida de felicidade é a vida de virtudes. O santo é uma pessoa feliz, é um beato, né? E por isso, porque ele viveu tudo isso que a gente está falando aqui na plenitude. Porque aí a graça veio em socorro também. Ele foi vivendo as virtudes ali do que era humano, e a graça veio, não anulou a natureza, mas elevou, aperfeiçoou. E aí surgiu a santidade. Percebe? Então, nós precisamos cada vez mais estar atentos a isso. É igual você falou na questão dos pais, né? Talvez você, pai, que está me ouvindo, me assistindo aqui, eu te pergunto, seu filho ele tem dificuldade de lá, sei lá, tomar o chá de Santo Idelgardo.
Mas e você? Como é que é você na mesa? Será que você está forte o bastante de olhar e falar assim, eu preciso disso e eu não preciso disso? Ou você também vai manifestando, ah, mas hoje eu não quero comer isso, eu não vou. Porque ele vai aprender de você desde cedo, entende? Nós temos que ter no nosso paladar, sabe, uma capacidade de estar em contato com os diversos sabores. O azedo, o doce, o apimentado, porque isso é um treino. Isso é um treino. Talvez a Lídia tenha até uma contribuição de São Tritelgarda referente a isso, aos diferentes sabores, entende? Mas o quê? Para que eu não fique viciado, porque eu não seja dependente só do doce, só do que é salgado, entende? Ou só tendencioso ao amargo. Este equilíbrio, né, Lídia? Não sei se São Tritelgarda Tem, fala dessa questão de... aham, tem, ela fala assim, e tem que estar tudo em harmonia, inclusive em base às características da criança ou da família, mas esse exemplo que você falou ali, outra questão que me vem sempre me perguntam, as mães, os pais, é meu filho, esse dia eu estava no parque, tempo atrás, com uma pessoa, com a mãe e os filhos, e eu chamo o Christian, eu só chamo assim, já, de vez em quando eu levo, você é muito general, você é muito exigente, você, entende? Eu acho que vocês levam isso daí. E ela parou, daqui a pouco ela falou assim, nossa, olha, você chama ele e obedece na hora. Como que é isso? Que segredo? Qual que é esse mistério que esse menino é obediente desse jeito? Meus filhos são desobedientes. Eu chamo, eu grito, eu coiso, essas crianças não fazem nada, eu largo pra lá, porque eu desisti. Eu falei, como assim desistiu? Como desistiu? Essas crianças têm ali a mesma idade, são 8, 9, 10 anos, 11 anos, você não pode desistir. Uma que você tem responsabilidade legal com essas criaturas até os 18, como mínimo. E aí, eu fiquei até impressionada, porque eu não tinha observado isso, Adriano. Como assim é uma coisa extraordinária a criança ser obediente ou não, né? Eu falei, mas na tua casa, deixa eu te perguntar, entre você e seu marido, qual dos dois é o mais obediente ou desobediente? Porque a criança vê, entende? Entre o marido e a mulher, quem que pega isso? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tem aquele, daí você vai ver, toda a família tem essa palavra que você falou pra gente antes ali no início, que aqui, ó, até escrevi, o desajuste. O desajuste familiar. Então, como que a gente vai fazer para ensinar essas virtudes de modo natural? Porque eu não tinha notado depois, estudando bem sobre Santo Degarda, então ela fala do vício da desobediência, que você tem um livro ali, é o número 19. Então, a desobediência, ela traz inclusive uma série de problemas físicos, né? Esse obedecer e esse desobedecer é uma coisa que não é de moda hoje em dia, porque legal é ser rebelde, legal é você ter a tua opinião, legal é você bater de frente com as pessoas, você contradizer uma ideia porque não veio de você. Você entende o ponto que nós estamos, né, Adriana? E aí, essa nossa chamada de atenção e essa partilha que nós fazemos com as pessoas, os nossos amigos, as nossas amigas que estão aqui, aqueles que vão ver essa live no segundo momento, é para explicar que a desobediência é um vício, é contra, né? É uma virtude, e é algo que nós temos que trazer. E como podemos trazer, mesmo que tenha a sociedade o tempo todo nos ensinando que é interessante a gente dar o contra, ser contrária? A obediência, né, ela surge do ordenamento, né, do apetite concupiscivo. E ela aparece também como uma das filhas da virtude da justiça, que é dar a cada qual o que é devido. Então, quando eu dou uma ordem, né, para minha filha, né, e ela desobedece, ali está ferindo uma relação de autoridade. Ali está abrindo uma brecha, né, uma brecha imensa, para que ela não dê aquilo que é devido, né, a mim, como autoridade sobre ela, e ao mesmo tempo que ela fique descompensada para com um bem a si mesma. Porque ela está abandonada à sua própria vontade. Quando você fala que esse pai disse, eu já larguei mão, eu desisti, é triste. Porque se o pai desistiu, quem será por essa criança? Se a mãe desistiu, quem será por essa criança? Então, a virtude da obediência, ela nada mais é que essa filha da virtude da justiça. Então, a justiça é dar o bem devido.
Então, quando eu dou uma ordem, né, para o meu filho, lógico, a gente está falando de pais saudáveis aqui, né, gente? Pais saudáveis psiquicamente, né? O que está por detrás da minha ordem é o bem dele. Né? Então, quando eu falo, você precisa, você vai tomar esse chá de Santo Ildegarda. Ele precisa obedecer. Porque se eu estou mandando ele tomar esse chá, é porque por detrás desse chá tem um bem imenso. Entende? Então, ele precisa captar o bem por detrás da minha ordem, aderir a este bem, ser forte neste bem. Porque a desobediência dele de pequeno vai enfraquecendo ele para a captação do bem. Se ele não capta o bem na minha ordem, o bem no meu comportamento, o bem na minha condução a ele, ele está se tornando inapto a captar o bem no mundo, o bem nas coisas. E qual é o contrário do bem? É o mal. Por isso que foi por causa da desobediência de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo. Entende? Por quê? Só porque eles se revoltaram contra Deus? Não. Eles perderam a sintonia com a justiça, de buscar mesmo o bem. E aí surgiu o quê? O mal. E o mal é a privação do bem. Entende? Então, quando o filho, né? Lógico, tem fases e fases, né? Então, entender as fases que os nossos filhos passam, os momentos, essa tendência, porque a natureza humana está também devido ao pecado original corrompida, né? Eu vou ter paciência, né? Filho é repetição, né? Então eu falei, não obedeceu, eu falo de novo e eu puxo, e aí depois eu entro com, né, uma punição, né, moderada, mas que seja adequada. E é isso, educar isso. Né? Ou você acha que sempre vai ser o mar aqui? Não é. Né? Então, assim, muitas vezes vai ser aquela coisa. Olha, eu já falei. Por exemplo, dei um exemplo. Falei para a Celina ontem. Filha, amanhã, 3 anos. Entende? Mas bonitinho, né? Que ontem à tarde ela super correspondeu. À noite, não. Né? Mas e se a natureza humana também sendo formada? E eu tenho que ter paciência. Sim. E dentro de mim, eu preciso hoje falar, olha, filha, aconteceu isso, mas eu vou acreditar em você, e tarará, tarará, tarará. Precisa ser justo, né? Porque até a fase que ela está, né? 3 anos é a fase ali da manifestação da vontade, a vontade que está querendo fazer o que quer, é a mini adolescência, né? Na menina, como a gente coloca no livro, os estrogênios dela estão lá em cima, então, assim, ela está super, né, querendo realizar o que deve, né? Eu atento a tudo isso, não desconsidero, mas eu ordeno, porque eu também não posso deixá-la abandonada à sua natureza. Né? Porque muitos pais falam isso. Ah, não, depois passa. Não, meu filho, você tem que intervir agora. Agora você precisa ordenar, entendeu? Passa dentro do tempo, mas você não pode passar a vez e a hora de intervir. Adriano, nessa questão da infância, eu acho muito interessante que Santo Edgardo, ela compara, nunca vi um santo comparar a infância com um chiqueiro. Eu falei, Olha aí. meu Deus, quando eu li isso, eu falei, gente, o que que Santo Edgardo tá falando com isso? E agora isso é muito, entende? É muito, porque ela fala das fases da vida, então da gestação, da infância, da vida, depois da vida adulta, depois da velhice. E aí que eu fui entender, de fato, se a gente não direcionar, se a gente não tirar essa criança que nasce com essa semente do bem e do mal, com essa índole que nós temos todos dentro de nós, a tendência mais forte é continuar puxando para o vício, para o negativo. E ainda mais nos dias de hoje, porque na nossa época, não sei, na tua, na minha, não sei, nós não tínhamos internet, então não tinha uma série de acessos, uma quantidade de coisas que nós temos hoje em dia. Por exemplo, as imagens, não a criança ali que vê um monte de coisa, aquilo ali, ela viu alguma coisa, vem impresso no cérebro, então toda e qualquer coisa pode ser roubada a pureza da criança em questão de segundos. E isso nós temos que chamar a atenção também dos pais, porque não é por maldade ou por ruindade, às vezes é por algum motivo até poderíamos considerar justo, mas depois que acontece essa invasão, destruição da virtude, né, do olhar limpo, do coração puro, da direcionamento que a gente quer para os nossos filhos, é complicado para reverter isso, né?
E assim, você tocou em algo, né? Eu não sabia que Santa Edelgarda também tinha essa mesma concepção, embora é a verdade, né? A grande inclinação que o homem tem devido ao pecado original é ao vício, é ao mal, é a vida de prazeres, Uhum. né? A vida de virtudes vai ser sempre esse esforço, né? Não é à toa que graças a Deus, assim, a analogia do pão, né? Depois que Adão ele cai, ele comete ali a desobediência a Deus, Deus vira e fala: agora viverás do suor do teu rosto, ou seja, fazendo pão, com trabalho, com esforço, Sim. entende? Então, assim, Deus nos criou sem a gente, mas Deus não pode nos salvar sem a gente, né? Tem que ter essa parte do esforço. Por isso que a vida virtuosa sempre vai ser um esforço. O que é mais fácil, né? A criança se acabar em doces, balas, chocolates, ou ela comer frutas, legumes, brócolis? Gente, você é inteligente, né? Porque toda essa primeira parte ela foi pensada para os prazeres, para aquilo que é Uhum. palatável, gostoso, saboroso. E nem sempre, né, os legumes vão ganhar, né? A não ser que uma criança que nunca foi submetida. Mas se a gente colocar na comparação, não é? Então, assim, o que a gente precisa estar atento, né? Para um vício se instalar, basta uma exposição. Para uma virtude se instalar, são necessárias de 4 a 6 semanas repetitivas de hábitos bons, constantes. Olha só. Então, uma coisa, um amiguinho mostrou uma cena, aquilo fica. E às vezes a gente fica falando, a gente pega a palavra de Deus, a gente mostra, a gente, né, pega as imagens de santo, mas é isso. Entende? Então, a luta, ela é cruel. Meus queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A finalidade última é contemplar a glória de Deus. Mas há um exército imenso querendo impedir isso. Por isso aqui, ó, é luta. Por isso que eu preciso estar sempre cuidando. Por isso que eu preciso estar sempre me fortalecendo. Eu não posso, nas mínimas coisas. A gente está falando aqui de coisas triviais, está falando de alimento, a gente está falando, né, de postura à mesa, está falando de obediência, a gente está falando de hierarquia de lugares dentro de casa. Isso daqui é o nosso cotidiano. É no cotidiano da vida que as virtudes serão forjadas. E não dá para improvisar, sabe? Se alguém chega para você e fala assim, eu sou virtuoso, já duvide dessa pessoa. Já duvide dessa pessoa. Porque é luta, entende? Nunca estaremos prontos até que a morte nos chame. Porque só ali a nossa vida será pesada. Pronto, acabou. Pega o bloco dessa vida do Adriano e agora ela vai ser, né, diante de nosso Senhor julgada. A todo momento estamos numa briga cruel. Não é à toa que rezamos, né? Agora e na hora da nossa morte. Né? Porque a todo momento, essa batalha, essa batalha. E por isso nós não podemos ser fracos no bem. Nós não podemos marcar bobagem dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Não dá. As mínimas mentirinhas, sabe? Às vezes a gente tem essas mentirinhas assim, ah, você pegou, ah, não peguei. Aquela mentirinha que não faz mal? Faz. Faz. Ah, mas eu não peco pecado mortal. Sim, só o pecado mortal nos tira do estado de graça. Mas deixa eu te dizer, pecados veniais enfraquecem a ação da graça sobrenatural, do estado de graça. Entende? Eu não perco com os pecados veniais, essas mentirinhas, mas ela me enfraquece. Ela me enfraquece. E ela me enfraquece. E quando eu vejo, eu já estou ali tíbio, eu já estou, às vezes, à beira do precipício de um pecado que, sabe, pode me levar à condenação. Então a gente precisa cuidar, sabe, Lília? É muito interessante, assim, fazer essa live, porque precisamos estar sempre retomando isso, né?
Hoje, na catequese que eu dei para as meninas, eu estou trabalhando com elas os pecados capitais, né? E eu falava da avareza, né? E eu falava para elas, olha, a avareza, ela surge justamente dessa incapacidade de usufruir dos bens e compartilhá-los. E aí eu quero reter tudo para mim. E aí nessa tentativa de reter, eu também nem usufruo. Uma pessoa avarenta, ela tem, ela não compartilha e ela não usufrui do que ela tem. Ela guarda, por medo de perder. Uma pessoa triste, uma pessoa que vive numa angústia, que vive, né, ali com a bile negra dela, assim, né? Ela está sempre ranzinza, né? Ela está sempre brava, ela está sempre, porque ela tem medo de perder, né? E o contrário é o quê? Uma vida de justiça, uma vida que sabe aproveitar dos bens, que sabe compartilhar os bens. A vida virtuosa, de fato, ela é uma vida leve, né? Mas não essa leve no sentido zen budista que querem nos colocar, mas é leve de uma tensão que nos eleva, né? A vida do católico, a vida do cristão, a vida da pessoa humana, ela não pode ser uma busca por um estado de homeostase, mas ela precisa ser uma vivência de uma tensão que me puxa para cima. O que eu devo ser? A tensão deve ser essa. Eu não fui o pai que eu deveria ser nessa manhã, mas eu tenho uma tarde ainda para sê-lo, então eu vou correr atrás. Aí entra, né? Onde que eu posso melhorar? Em que virtude eu posso amadurecer? Qual o vício, a inclinação que eu preciso aqui estar assim, olha, muito atento? É uma prática diária, então, né, Adriana? A gente Sim. tem que estar sempre nutrindo, buscando, descobrindo todas essas possibilidades dentro da nossa família. Daí, pois, lógico, a gente sabe que tem os religiosos, tem as catequistas também, que tem que aprender, as professoras, quem está em contato com o mundo da educação em geral ou com tantas outras pessoas, as quais nós podemos estar sempre atualizado daquilo que são as virtudes, né? E como você falou, não é que é algo que pertence a uma outra religião, é algo que nós devemos ter, faz parte da nossa educação, do nosso dia a dia devemos colocar, né? Isso é maravilhoso. Pense assim, o homem virtuoso é o homem. O homem viciado é o animal. Isso aí, né? Entende? Então, quanto mais o vício aparece, mais eu estou dado à minha condição animalesca. Quanto mais a virtude aparece, mais eu estou dado à minha condição humana. É isso. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa humana, né? O cardeal Martini, quando foi para a canonização João Paulo II, ele disse assim, o que são os santos? Pessoas absolutamente normais, porque se não fossem, não poderiam ser santos. Então, uma pessoa normal é uma pessoa virtuosa. Simples. Para, pessoa normal, uma pessoa virtuosa. E pode ver, né? Uma pessoa muito viciada, muito viciosa, ela chama atenção, né? Não é? Demais. Demais, pá, tudo dela tá em exagero, tá em desarmonia. Mas uma pessoa virtuosa, ela não chama atenção, porque ela é o quê? Ela é harmonia, ela é equilíbrio. É igual a natureza, né? A natureza tem harmonia, né? Nos seus brilhos, nas suas intensidades, nas suas nuances de cores. E uma pessoa virtuosa é assim, né? Tem harmonia, né? Dentro dela tem os paradoxos, né? Porque a virtude também é isso, né? Aquilo que está no meio. Eu preciso entender que a mesma matéria que o vício é feito, a virtude também ela é feita, que é a faculdade da alma. Entende? Então, a faculdade da alma, por exemplo, está ali, né? Da razão. Quando ela se ordena, ela gera a virtude da temperança. Quando a razão, a mesma matéria, se desordena, ela cai, ela gera a gula. Então, por detrás do vício, eu preciso ordenar esta alma para aparecer a virtude. Porque a matéria é a mesma, só que está sendo usada de uma maneira equivocada. Por exemplo, da ira, o apetite irascível, né? Que é o quê? Está na minha alma. Esse apetite irascível, quando ele se ordena, ele me faz suportar o desprazer, a dor, o sofrimento, por causa de um bem árduo, né? E aí vai aparecer a virtude da fortaleza.
Então, os mártires, por exemplo, eles tinham que ter um apetite irascível, né, bem robusto, porque eles tinham que ser fortes, vai degolar, são os Zé de Rio, solas dos pés arrancadas, e vai caminhar ali pelo México. Meu Deus, que fortaleza esse menino! Apetite irascível, bem fortalecido, porque ele estava tolerando a dor, o sofrimento até físico, né? Mas quando eu, diante do apetite irascível, não consigo tolerar o desprazer, aparece a ira. E muitas vezes não é assim, a gente fica bravo porque eu não suporto que falem assim comigo. Para que isso é? E eu tô, só para dar um exemplo, né? Para falar que, né? Eu estou trabalhando com as minhas filhas bem isso, porque elas estão naquela fase assim, papai tá me incomodando, ela tá me incomodando, sabe? Coisa de, né, de irmãos. Aí eu digo assim, suporte. Mas fala com ela. Não, eu não vou falar com ela. Ela sabe que ela está te incomodando. Vou deixar na consciência dela. Agora, eu quero falar com você. Você não está suportando esse desconforto que ela está cantando a música que você não gosta? Aí ela, mas papai, não seria injusto porque ela sabe que está me fazendo mal? Sim, é injusto. Ela sabe e ela está fazendo. Mas eu quero te deixar forte. Porque nem sempre, né, o outro vai parar de fazer. Só que eu não posso me alterar. Eu não posso me irar. Então eu quero que você seja forte. O que eu estou trabalhando aqui? Ela está irada. Mas o que eu estou trabalhando? Puxando o apetite irascível dela para tolerar o desconforto da irmãzinha que está chatinha e passar. Isso aqui é fantástico, porque eu pego no consultório gente que não consegue tolerar uma sogra, uma mãe, um papagaio, vizinho, e as brigas são as mais infantis do mundo. O outro tá errado? Tá, meu filho, mas às vezes você não vai conseguir mudar o outro, entende? Mas você tem que mudar a si mesmo. Você tem que falar assim, olha, sei lá, uma pessoa tem um transtorno mental, a pessoa de fato, uma pessoa baixa, e tá tudo bem, eu não vou me alterar por causa disso. Vou manter distância, ou eu vou deixar fingir Alzheimer, sabe? Não vou deixar aquilo me impregnar, afetar o meu afeto, entende? Então, assim, tudo é esta harmonia que a gente precisa, de fato, ir buscando. Meu Deus, Adriana, a gente poderia continuar conversando aqui mais outra hora e esse assunto ainda estaria rendendo, mas eu já quero te convidar aqui em público para que você venha lá na nossa comunidade, dar uma aula exclusiva, onde a gente pode falar muitas mais palavras e coisas, porque é no fechado. Com certeza. Só marcar. Vamos marcar. E essas últimas palavras aqui são palavras de Santo Edgarda. Harmonia é uma palavra-chefe. Sinfonia, que ter essa sintonia no equilíbrio, e a moderação é uma das palavras que ela usa com frequência. Moderação e discrição. A pessoa ser discreta, a pessoa ser harmônica, ser sinfônica, ser equilibrada e moderada. Nossa, mas é um pacote assim para fazer um resumo, né? Que a gente poderia deixar escrito aqui do que representou esse encontro, uma aula. Você deu uma aula para a gente aqui, de fato. Ô, Lília, obrigado. Sobre que podemos e devemos, né, continuar buscando com todas as nossas forças esse equilíbrio, e especialmente quem tem algum tipo de cuidado, especialmente com as crianças, porque eu acho que o mal, o mundo em si, eles, quanto a nós, que já temos assim, já estamos avançados, digamos assim, já estamos cheios de vícios, cheios de problemas, mas o ataque em cima da nossa infância é muito grande, Adriana. Com certeza. E é uma coisa assim que a gente tem que, de fato, insistir, capacitar os pais, capacitar os professores, os catequistas, as pessoas de bom coração, porque é urgente. Com certeza, é urgente, não podemos marcar bobeira, né? Então, pais negligentes são piores que assassinos, né? Como dizia aí Santo Afonso Maria de Ligório, assassino mata o corpo, pai negligente condena a alma, né? Então, não sejamos isso, não sejamos professores assim, não sejamos, né, psicólogos assim, não sejamos terapeutas assim, não sejamos pessoas assim, né? Não permitamos aí que as pessoas se condenem, que as pessoas se rebaixem, né? E quero encerrar com uma frase de Viktor Frankl, que ele diz assim: o que é o homem? O homem é aquele que decide o que é. Ele pode se elevar à altura dos santos ou se rebaixar à baixeza dos porcos. Então, este é o homem. Nos elevemos aos santos e não nos rebaixemos ao nível dos porcos.
Nossa, isso é maravilhoso. Vou escrever essa frase também, porque eu ó, fiz uma anotação, uma página inteira de Ah, que anotação legal. aqui, porque foi muito boa mesmo. Mais uma vez, grazie, Emília. Obrigado, Adriano. Marquem, gente, o Adriano depois nessa nossa live, façam uma foto aí, coloquem nos stories, compartilhem, vai ficar salvo aqui para que vocês possam fazer outras anotações. E obrigada mais uma Prego, vez. ragazza, prego, sorella mia. Grazie, obrigado a todos que estiveram conosco. Deus abençoe, boa continuação e seguimos juntos. Fica com Obrigada. Deus, Lilian. Amém, Tchau. obrigada, até mais.